Boa noite a todas e todos. Queremos dar as boas-vindas a vocês ao nosso evento, não é? O primeiro encontro de estágios de formação docente e dando continuidade no momento de hoje a mais uma sessão de rodas de conversa, que tem como objetivo estabelecermos trocas através dos relatos de vocês, das experiências dos diferentes estágios, nos diferentes contextos que cada um vivenciou. Nós estabeleceremos como tempo para cada apresentação até 10 minutos. Então, vou ficar aqui controlando esse cronograma. Então, quando estiver faltando 5 minutos para concluir o tempo, eu sinalizo no chat, certo? Quando faltar 1 minuto para finalizar o tempo, eu também sinalizo no chat, ok? E aí, dizer para vocês, né, que a gente vai estar disponibilizando ao final as frequências. Serão 2 frequências, ok? Então, uma frequência para aqueles que se inscreveram ou como ouvintes e para quem apresentou o trabalho, que é numa lista só, e a lista de frequência para os nossos alunos e alunas do componente estágio na educação infantil, certo? Então, vocês vão ver que está sinalizado a frequência do link, tá? Então, só para esclarecer vocês em relação a isso aí, tá joia? Então, sem mais delongas, nós passamos então a palavra para Clébia. Clébia, ela vai apresentar o seu relato que tem como título Coordenação Pedagógica e Articulação com a Comunidade Escolar. Boa noite a todos e a todas. Obrigada por terem permitido que eu apresentasse primeiro. Eu mudei o título, então hoje o título, porque na hora, né, quando eu fiz a inscrição, estava ainda em processo, e depois que eu finalizei, comentei até isso com a professora Marisa. Hoje o título, eu quis deixar mais conciso, está Coordenar para Integrar. Então, eu sou Clébia Silva, né, eu faço o estágio em coordenação pedagógica sob orientação da professora Marisa. Vou falar no geral qual a instituição que eu fiz. Foi uma unidade de educação infantil, que a gente chama de UEI, em Mossoró. Então, foi nesse momento remoto, depois que abriu para presencial, mas eu já tinha acertado lá, e eu fiz lá junto com mais outros 2 colegas. Não foi junto com mais outros 2 colegas. Os 2 colegas foi para o estágio na educação infantil. Confundi agora. Eu fiz o de gestão, coordenação pedagógica sozinha, que são muitos estágios para administrar. E foi uma experiência assim, muito interessante. Particularmente, era o estágio que eu mais esperava dos 3, nada contra os outros, mas eu achei que era um que eu ia me identificar mais, que seria o de gestão pedagógica. Então, foi em uma instituição que eu fui muito bem acolhida, uma instituição em um bairro periférico, então tinha algumas, digamos assim, dificuldades, até mesmo técnicas para que as crianças e os pais conseguissem, né, acompanhar as atividades da escola. Então, né, o estágio, ele proporcionou que a gente entendesse um pouco mais, mesmo no ensino remoto, e nesse momento, né, do ensino remoto, como que o coordenador pedagógico, ele agia, né, como que ele trabalhava exatamente para desenvolver as funções dele, de mediar, de planejar, de unir, de integrar. Então, esse tema foi o que nos chamou a atenção, e por isso que a nossa experiência foi por essa linha, né? Pensar como que esse coordenador ele trabalhava e desenvolvia as suas ações, né? A mediação, a articulação e a formação. E aí, junto, né, lógico, fazendo esse diálogo com a literatura, a minha experiência, assim, eu achei bem importante, porque eu pude ver, né, o empenho da coordenadora pedagógica, formada em pedagogia já com alguns anos de atuação na área, que ela
o quanto que ela se empenhava em fazer atividades, em fazer palestras, articulação com outras pessoas, com o posto de saúde, com a UERN lá de Mossoró, para trazer palestras com vários temas, né, interessantes, tanto para a comunidade, né, para os servidores, para as pessoas que trabalhavam na UEI, como para a família. Outra coisa que a gente percebeu também foi o trabalho que ela desenvolveu para que os servidores da unidade eles fizessem cursos de qualificação e de capacitação. Então, teve uma semana que ela trabalhou, assim que eu vi, né, pelas nossas conversas, isso era sempre, a gente conversava e tinha um grupo onde ela postava as informações, porque lá em Mossoró chegou o SIG Eduque. Então, tinha que ter uma preparação dos professores para entender como o sistema funciona. E aí também participei de reunião com os pais, e também aí foi outro processo que eu achei até mais complicado, que era, né, ensinar para esses pais, ou falar como que ia ser, não vou dizer ensinar, mas dizer que a partir de então as matrículas iam ser no SIG Eduque. Então, no primeiro momento eu achei que eu não ia ter um bom aproveitamento por ser remoto o estágio, mas assim, felizmente eu me enganei e para mim foi uma experiência assim muito boa, e também de perceber, né, o quanto que essa coordenadora ela trabalhava, e a meu ver ela atendia, né, todas aquelas funções que o coordenador, que se espera do coordenador, e para mim ficou muito marcado essa questão de articular, né, de juntar, de congregar as pessoas em prol dos objetivos da unidade. E também eu pude perceber isso, aí a gente pode pensar, não, mas isso é a fala dela. Mas quando teve a reunião com os pais, pela fala deles, dava para você perceber que era uma comunidade assim entrosada, né? Conectada com a unidade. E no histórico, que a unidade tem um projeto, fala que foi uma reivindicação da comunidade, a criação daquela unidade de educação infantil. Então, assim, em linhas gerais, eu achei que foi muito proveitosa. Assim, e também às vezes a gente pensa muito, ou no geral, não sei, senso comum, que a gente não vai encontrar, às vezes, um empenho na escola pública, mas é bem pelo contrário, né? A gente tem profissionais excelentes e que fazem, não é, realmente tudo aquilo da literatura acontecer, lógico, dentro das limitações que eles têm, mas são pessoas extremamente empenhadas. Então, em resumo, assim, o meu estágio, eu acho que foi muito satisfatório, e mesmo com o ensino remoto, né, mesmo fazendo de forma remota, eu consegui perceber, sim, a função, né, a pessoa, o coordenador pedagógico trabalhando para manter essa articulação, a unidade, qualificação, sim, planejamento pedagógico que eles faziam a cada 15 dias. Então, é essa a minha experiência que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Obrigada, Clébia, pelo seu relato, né? E a gente fica muito feliz que tenha dado certo, né? E que você, inclusive, tenha, vamos dizer assim, superado suas expectativas em relação às práticas pedagógicas e a sua compreensão da função do pedagogo nesse contexto, né, da coordenação pedagógica. Vamos, então, passar agora na ordem aqui, seria a Fernanda Cristina Oliveira de Lima. Ela está presente? Acredito que não. Vivências no ensino fundamental. Ana Caroline Duarte da Silva está presente? Pelo que visualizei também, não. Temas geradores no ensino fundamental. Aniertone de Figueiredo Silva e Orlando estão presentes? Então, agora seria estágio no NEI, Centro de Aplicação, com Nayara, com João Manuel e com Natália. Estamos aqui. Tá bom. Eu vou só
abrir aqui uma apresentação que a gente fez para ficar mais estruturado. Certo. Relato bem rapidinho. Nós também acabamos modificando o título, depois até queria ver com a senhora, professora, como é que a gente faz. Não sei se sai no certificado o nome do tempo, o título do trabalho, mas caso saia... Eu acredito que sim. Aí qualquer coisa era bom vocês enviarem um e-mail para o e-mail GT de estágio para ver a possibilidade ou não de alteração do título. Pronto, então nós vamos fazer isso. Vou aqui compartilhar com vocês. E o cachorro agora vai latir. Está aparecendo já para vocês? Sim, falta só você colocar no modo de apresentação. Vamos lá. Bom, vou tentar aqui ser o mais breve possível, porque foi um estágio... eu não sei se todo mundo que conhece, né, o NEI, que na verdade é um colégio de aplicação, né, voltado para... Digo conhecer no sentido de vivência, né, de ter estado lá de alguma forma, mas é uma escola que muito rica, né, no sentido do conhecimento, dessa abertura que ela dá para o olhar da criança, né, a significação das coisas através do olhar da criança. Então, isso para a gente acaba tornando o processo do estágio bem mais rico, né, porque tudo, de certa forma, vem a partir desse olhar, né? Então, quando a gente chegou lá no NEI, todas as turminhas, elas já têm, de certa forma, um tema de estudo, né, que são eles que escolhem, e eles estavam nesse ano, a turminha que nós trabalhamos, no terceiro ano, estudando sobre o Japão. E aí, nas discussões, nas conversas que nós tivemos com as professoras, elas sugeriram, né, que gênero que a gente pode trabalhar, de repente, né, para introduzir dentro desse conteúdo que está sendo estudado, trabalhado. E aí surgiu essa questão da carta, né, já que eles tinham a oportunidade de repente trocar conhecimentos do que eles estavam aprendendo com outras crianças, né, com outras crianças da escola também, no geral. E ao mesmo tempo, como o NEI também tem o ensino lá, só vai até o 5º ano, então a gente associou essa parte também de que a criança ela pudesse escrever uma carta para abrir no futuro, né? Uma carta para o futuro, quando eles fossem sair da escola, né? Do 5º ano. E aí nós começamos esse processo a partir desses nortes, né? Do tema de pesquisa, envolvendo o tema de pesquisa com gênero e com essa cápsula, né, do tempo, que é uma coisa que eles vão viver mais lá na frente, quando finalizarem o ensino. E é que a gente parte justamente disso, né? Quando a gente foi começar a trabalhar o tema do gênero carta, a gente quis partir do olhar deles, né? Para que servem as cartas? E essas respostas aqui, que tem entre aspas, no caso, foram coisas que eles trouxeram para a gente, né? As cartas servem para falar de romances, de terror, dicas, mistérios, servem para mandar mensagens, são pessoas falando com textos escritos, servem para falar com pessoas que não estão perto, enfim. Aí a gente entrou com a parte, né, de apresentar o gênero, essa parte mais estrutural mesmo do texto, apresentando a estrutura. E aqui a gente retomou para fazer esse link, né, como eu já falei anteriormente, eles estavam justamente estudando sobre a cultura do Japão, né, e a gente foi linkando isso com eles. Para já introduzir a parte da produção da carta, nós trouxemos para eles um trabalho, um artigo que a gente encontrou
na internet, que era justamente um trabalho que fazia, era uma troca de cartas entre alunos do Brasil e alunos do Japão. E foi bem interessante porque eles se empolgaram para fazer essa troca, né? A gente fez de conta, eles criaram um nome para essa criança, que eles iam responder essa carta, pelo que eu me lembro, acho que foi Hiroshima o nome que eles deram para a criança. E aí foi bem significativo porque, como a gente já foi apresentando o gênero, apresentou a questão da estrutura do gênero, a gente já trabalhou, no mesmo dia, já teve a oportunidade de trabalhar, para que eles aplicassem, né, de certa forma, esse conhecimento adquirido. E foi bem satisfatório, porque era justamente algo voltado para a temática que eles estavam estudando. Isso daqui também foi uma vivência muito interessante que a gente teve lá, que as professoras elas tinham combinado com uma funcionária do Correio para fazer uma entrevista, né? Ela ia dar uma entrevista, passar informações para eles, e aí no dia, acho que uns 2 dias antes, mais ou menos, a gente foi fazendo esse apanhado de questões que eles queriam perguntar, né? E nós denominamos de serviço de atendimento dos Correios, deixe sua dúvida. E aí eles trouxeram, né, vários questionamentos, por que existem cartas, por que existem Correios. Foram várias questões. E na entrevista rendeu bastante. A funcionária foi bastante solícita com eles, respondeu todas as dúvidas. E, por fim, né, para aplicar essa questão, fechar essa parte cultural, né, que eles iam trabalhando, a gente vai escrever com eles uma carta de forma coletiva sobre o Japão, né, para, no caso, aplicar todo esse conhecimento que eles tinham adquirido com as pesquisas que fizeram. Aqui é um videozinho só para a gente retomar essa questão cultural do Japão, e algumas coisas a gente meio que questionava os alunos, do que eles achavam, né? Não sei se alguém já viu esse vídeo, mas ele mostra como é que é a vida da criança no Japão, né? E alguns pontos geram bastante reflexão, e eles foram capazes de refletir junto com a gente, como, por exemplo, com relação ao posicionamento dentro de sala de aula do professor, né? Quando o professor ele é visto como uma figura de autoridade, e a criança, ela praticamente não tem o direito de questionar. E aí eu perguntei isso para eles. Na sala de vocês é assim? Vocês podem questionar? E aí eles falaram, a gente pode. E a gente, sabendo do que já iria vir, né? Porque se numa escola que permite que os alunos entrem, escolham um tema que vai estudar, né? Então, como que uma escola dessa não vai permitir que um aluno questione, né? Então, é um modelo que é totalmente diferente, né, do que é visto no Japão. Aí aqui a carta ficou enorme. Eles trouxeram muitas observações, coisas que nós mesmos não sabíamos a respeito, partes geográficas, culturais, de tudo que vocês imaginarem, religião, muita coisa, artes marciais, né, a questão do plantio, do arroz, né, das plantações, com artes bonitas, como eles colocaram. E aqui a gente introduziu a parte da cápsula, né? Perguntando para eles se eles já tinham ouvido falar sobre esse objeto, né? Enfim, se já conheciam. Trouxemos também o contexto histórico, né, da cápsula do tempo, mostrando vários exemplos de cápsulas que foram encontradas há mais de 200 anos, né? Inclusive algumas aqui no Brasil. Aí aqui também trouxemos um contexto mais cultural, né? Trabalhamos essa música de A Oração ao Tempo. Eles gostaram muito, inclusive. Um trechinho aqui para ilustrar, né? Uma música belíssima. E aqui veio, no fim, a proposta final, né, da atividade, que era criar essa cápsula do tempo e questionar o que eles gostariam de colocar nessa cápsula, né? Porque ela não se restringia só à escrita da carta de cada um, a carta para o eu do futuro, né? Mas eles poderiam colocar coisas que eles também quisessem, a escolha deles. Teve um até que falou, acho que eu vou colocar alguma coisa de comida para ver o que acontece quando eu for abrir daqui a tantos anos, colocar um sanduíche, enfim, eles tinham ideias mirabolantes. Aí aqui são alguns contextos, né? A gente, inclusive, trouxe essa foto, que é de um momento da escrita
da carta por um aluno que estava em ensino remoto, né? Nicolas, escrevendo a carta. Aqui são alguns preparativos, né? Os preparativos, olha só, aqui dá para ver até algumas coisas que eles colocaram. Tem um Poppets, né? O brinquedinho do momento, do Among Us. Tem envelopes, tem caderninhos. E aqui nesses tubetes são as cartas que eles escreveram, né? Para ficar mais protegidas, elas foram colocadas nos tubetes. Cada um escreveu sua cartinha. Aqui mais um pouco dos preparativos, dá para ver mais algumas coisas, livros. E aqui, por fim, eles enterrando a cápsula. Foi a parte final do trabalho. E é isto. Nayara, você foi cirúrgica. Quando eu ia colocar para concluir, vocês concluíram, né? Gostaria de parabenizar vocês três, assim, muito bacana o trabalho que vocês fizeram com as crianças, né? E eu acredito que aí a gente depois, no final, a gente pode fazer uma rodada rapidinho para conversar, mas sinalizar, né? Que a experiência é muito rica, inclusive vocês puderam, né, trabalhar em diversos gêneros textuais, para além da carta, vocês trabalharam com outros gêneros, né? Então, parabéns aí pelo trabalho e a gente espera, né, que nas práticas de vocês, como professores e professoras, vocês possam, né, tá levando essa experiência com vocês. Ah, com certeza. É o que eu sempre digo, né? O NEI, ele é uma escola muito diferenciada, né? Então, a gente é um local de muita inspiração para essa educação que vem a partir que vê aquela criança, né, como um sujeito que tem ali suas emoções, tem os seus pensamentos. Então, eles dão muito lugar à criança, né, ao aluno. Então, isso, de certa forma, torna todo o processo muito mais significativo, né? E mais interessante para todo mundo. É muito lindo de se ver, de verdade. É verdade mesmo. Vamos então agora passar para o Ricardson, é assim mesmo que pronuncia seu nome? Ricardson André. É isso mesmo. Vivenciando o estágio híbrido em tempos de pandemia, né? Só dizer, gente, que o grupo anterior já colocou, né? O estágio na licenciatura em língua portuguesa e o Ricardo André em física, não é isso? É isso mesmo. Pode iniciar o seu relato. Vem cá desse povo que eu pensei que ia demorar tanto a falar e ia ser tão rápido. Então, gente, eu sou o Ricardo, estou formando em licenciatura em física. Meu estágio, né, o último estágio, estágio 4. Fiz esse estágio aqui no bairro onde eu moro mesmo. Uma comunidade, uma região do bairro aqui que tem alunos já de uma classe social um pouco baixa, né? E mesmo assim, né, nada a ver, me fez sim ter uma experiência muito, muito boa. Muito bem acolhido lá, desde o início, desde a portaria até a direção. Peguei um professor muito show de bola para ser meu supervisor. Cara, gente fina, já me acolheu assim, de imediato, já foi me jogando na sala. Né, na hora que eu disse que, professor, eu vim aqui, né, me apresentei e tal, como aluno da UFRN, estudante de física. Homem, vem-se embora trabalhar com a gente aqui, chegue, vamos passar comigo. Ele estava apressado, já entrou logo na sala, foi muito, muito bacana, muito legal mesmo. E eu escolhi esse tema porque, assim, vivenciar esse estágio híbrido, porque, na verdade, a gente tinha turmas tanto presenciais como remotas, o que foi para mim uma decepção, esse lado remoto da coisa, naquela escola, porque quando eu pensei que poderia ajudar bastante ali o professor e a turma, me decepcionei porque não passava de um simples grupo de WhatsApp,
onde os professores enviavam atividades e só, né? Com a ajuda do professor Wilson, né, meu professor da disciplina, dando algumas orientações, como a gente poderia entrar para colaborar com a turma, com a escola, com o professor, né? Levamos ideias de alguma situação de tira-dúvida, de plantão tira-dúvidas, de aula de reforço, porque a gente percebeu, eu sempre quero falar a gente, porque eu fiz com um colega, e desde quando eu começo a conversar só fala a gente, porque foi outro colega na mesma escola. Então, a gente percebeu um nível muito baixo de aprendizagem daqueles alunos, principalmente na turma do terceiro ano, né? A gente via situações, cálculos Ensino médio, muito... né? O estágio 4? Ensino médio, Então, isso mesmo. terceira série do ensino Então, médio, ok. isso, a gente pegou o primeiro, segundo e terceiro ano. Foi bem um pouco mais na frente do que as turmas que o pessoal pegou aí, né? Só um pouquinho mais na frente. Então, deu para perceber muito a dificuldade de aprendizagem, o nível de conhecimento dos alunos, principalmente no terceiro ano, onde em muitas escolas se espera que os alunos pretendem fazer o Enem, entrar na universidade, enfim. Lá, raramente a gente escutava essa motivação de querer fazer um Enem, por exemplo. Fiquei muito numa expectativa desse estágio, né? Eu não sei bem como é o do pessoal da pedagogia, né? Estou vendo aqui só pedagogia, eu e a língua portuguesa é diferente, mas o estágio 1 e 2, que é muito mais para conhecer a escola e fazer projetos, no estágio 3, ensino, dentro da sala de aula realmente, no ensino fundamental, trabalhando com ciências, tive muita dificuldade, porque eu peguei um momento da escola que era muita biologia, então tive que estudar muito isso para o pessoal do fundamental. Então chegou a vez do ensino médio e para mim foi algo muito bom, porque também fui muito bem acolhido pelo professor, como eu já falei, e pela turma também. Então, aquele medo até de não saber responder, que talvez quem está começando tenha, né, de não saber tirar aquela dúvida do aluno, para mim se tornou muito simples, devido ao nível de conhecimento que eles tinham. Uma matemática muito simples, para você ter ideia, aluno no terceiro ano tem dificuldade de copiar do quadro, né? Então, eu me senti muito, muito útil ali, colaborando e quebrando um pouco daquela rotina que existia com o professor, que era aparentemente muito boa, o pessoal gostava muito dele, mas posso dizer que consegui atingir o objetivo de fazer a turma ser participante, tentar jogar ela para dentro da aula, onde às vezes a gente via, enquanto eu estava como observador nos primeiros dias de aula, via alguns alunos um pouco dispersos, então eu já fui pensando em como fazer isso nos meus planejamentos de aula, para fazer eles participarem de verdade dentro das aulas. E foi muito positivo isso. Dificuldades que nós tivemos, principalmente em relação a tempo. Nessa volta ao presencial, temos apenas 30 minutos de aula. Então, você tem que fazer uma certa revisão, porque a gente estava voltando e o pessoal ainda estava um pouco voado com os assuntos. Aplicar atividades, já para valer a nota também, porque já estávamos no finalzinho do bimestre. Então, tínhamos muita dificuldade em relação ao tempo. Quando pensava em trabalhar algo até experimental, a gente era barrado com esse problema chamado tempo. Tive muita liberdade, até porque uma outra dificuldade da escola era a falta de professores. Tive situação que nosso professor, ele teve que ficar em duas salas ao mesmo tempo. Então, é aí que ele pedia muito no meu suporte de estar numa sala e ele na outra, né, aplicando para poder dar aula e às vezes até aplicar as atividades também, como ele solicitava. Então, assim, uma experiência muito boa. Eu que ainda não tenho vivência em sala de aula, né,
E eu acho que é isso. Foi muito produtivo para mim. E espero que eu possa já retornar e poder colaborar com essa juventude que, pelo menos na minha comunidade, vi que é muito carente ainda de escola, de conhecimento. Parabéns, Ricardson. E é importante, né, salientar aí, né, como seu último estágio, vamos dizer assim, que já, dentro em breve, a gente espera, né, que você, enquanto professor na sala de aula, possa receber de forma tão calorosa um estagiário ou uma estagiária como você foi recebido, né? Então, a gente fica feliz, né? Sabemos os diferentes contextos, a diversidade de contexto e o quanto essa questão do ensino remoto nas escolas públicas e tem sido um grande desafio, mas eu acredito que esse estágio, para além dos desafios, com certeza trouxe muitos aprendizados para vocês. Então, parabéns aí pelo seu relato. Obrigado. Pela listagem aqui, seria agora a apresentação da Silvânia Pereira dos Santos. Ela já se encontra? Se não, passamos então para Gabriel Vieira Barreto, que eu sei que ele está aqui. Reflexões sobre estágio em gestão e coordenação pedagógica na perspectiva da gestão democrática. Ok, Gabriel? Foi no susto, eu pensei que eu era o último. Não, querido. Boa noite. Você tem 10 minutos para sua apresentação. Deixa eu compartilhar. Pronto. Cadê? Na verdade, Gabriel, se os outros que até agora não chegaram, até agora eu estou entendendo que faltou, de fato você é o último. Eu tive que vir correndo, porque eu estava na apresentação do trabalho de matemática, aí pedi para ser o primeiro lá para vir para essa. Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Gabriel. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o meu estágio. Eu fiz estágio de gestão e coordenação pedagógica, sou do curso de pedagogia. E eu vou avaliar esse estágio. Eu fiz uma avaliação nesse estágio na perspectiva da gestão democrática. Eu sei que tem sido comum aqui os relatos tratarem da proposta de intervenção. Eu realizei uma sobre educação inclusiva, formação de professores, mas a minha apresentação ela não vai abordar a minha proposta de intervenção, vai abordar algumas visões que eu tive no período que eu passei na escola. Primeiro, para começar, acho importante trazer uma definiçãozinha breve do que é a gestão democrática e por que a gente estuda, né, ela, por que a gente decide avaliar. Primeiro, a gente não avalia porque a gente considera ela mais adequada, consideramos sim, mas não é só por isso. A gente tem um aporte legal para isso. A gestão democrática ela está definida como sendo necessária de ser aplicada nas escolas desde a Constituição de 88, e ela foi ratificada na Lei de Diretrizes de Brasília de 96. Então, não é só uma questão de ser adequada ou não. Ela é a que tem que ser aplicada após muita avaliação e muito estudo. Ela foi considerada como sendo mais adequada, visto que a gente vive numa sociedade democrática e esse modelo de gestão replica o modelo de sociedade que a gente tem dentro da escola, com a comunidade escolar. Uma definição que eu trouxe foi a gestão democrática com o objetivo de garantir processos coletivos de participação e decisão. E com coletivo, a gente não fala só de escola, professor e coordenadores, gestores, diretores. É o coletivo no comunidade escolar. Pais, alunos, professores, gestores, estagiários, né? A gente sabe que a gente não só como estagiário, a gente está presente na escola, às vezes em ações de extensão, a gente integra essa comunidade escolar, mesmo que por um curto período de tempo. Então, incluir essas pessoas, todos esses grupos, nos processos de participação e decisão. E qual foi a escola onde eu atuei? Fiz o estágio lá na Escola Estadual Presidente Kennedy. É uma escola já bastante antiga, no bairro de Lagoa Nova. Atualmente tem 306 alunos matriculados e 22 professores. Mas essas informações eu obtive no QEDU, são informações do ano passado, não foi atualizada ainda esse ano, então pode ser que esse número tenha sofrido alteração, essas informações do ano passado. Teve uma estrutura física recém-reformada. Esse estágio que eu fiz, ele foi mais ou menos 80% a 90% dele remoto. A escola não estava com aulas presenciais na época, porque ela estava passando
por essa reforma. As escolas já tinham voltado às aulas, apesar da pandemia, já estavam tendo aulas presenciais, mas o Kennedy não, porque a escola não tinha terminado as obras ainda. Os professores já estavam frequentando a escola para planejamentos coletivos, mas as aulas estavam acontecendo de forma remota, via Google Meet, como a gente está fazendo aqui. E o que eu observei, principalmente nesses planejamentos coletivos? Participei acho que uns 3 ou 4, durante algumas semanas. Estava presente todo o corpo docente a escola é só dos anos iniciais do ensino fundamental, então todos os professores eram pedagogos. A gestora que estava nessas reuniões, ela era coordenadora e ela estava assumindo o papel de diretora também. Então ela estava com dupla função, digamos assim. E nesse planejamento coletivo, da participação docente, a gente observava uma comunicação muito boa entre os professores. Eles compartilhavam experiências de aula, tinham mais de uma turma, por exemplo, de 4º ano. Fiz estágio em fundamental também lá, fiz os 2 juntos. Acompanhei uma turma do 4º ano e tinha outra professora de 4º ano que não era minha supervisora, que colaborava muito com a nossa turma. Percebi também nesse planejamento uma abertura muito grande para o diálogo. A gente chegava na escola às 8 da manhã, saía de lá quase meio-dia. Mesmo depois da gestora se retirar da escola por algum motivo, os professores continuavam debatendo as suas aulas, debatendo as suas experiências, ainda mais que as aulas estavam sendo remoto, apesar de já estar 1 ano remoto, ainda tem muita insegurança, né? Se comparar 1 ano de remoto com 15 anos de aula presencial que alguns professores têm, não dá para ter a mesma confiança. Então, esse diálogo era bem estabelecido entre eles. A gestora, ela estava lá presente, ela passava avisos, principalmente, ela mediava as conversas no sentido de dizer o que ela considerava mais adequado, o que seria uma atividade avaliativa que estaria de acordo com as diretrizes da escola para ser considerada como um processo avaliativo adequado, que vai poder servir como documentação para passar esse aluno de ano. Então, ela dava essas opiniões, mas os professores eram bastante livres para fazer essas escolhas, para escolher como eles queriam avaliar os alunos, já que nesse período remoto a avaliação mudou muito, né? Ela teve que ser readaptada de diversas formas. Então, esse processo avaliativo era uma questão bastante complexa lá. Os professores tinham a opção de escolher, mas eles sempre acabavam voltando para vamos fazer uma avaliação presencial. Então, no final do ano, acabou tendo que ter isso mesmo. Ter uma avaliação presencial com todos os alunos. A reforma já tinha quase acabado, foi quase no último dia de aula mesmo. Eles optaram por isso, a gestora foi de acordo, e isso acabou sendo decidido coletivamente que seria o melhor. A gente vai combinaram que iríamos passar 2 semanas trabalhando com alunos conteúdos, revisando os conteúdos do ano, mas que eles iriam no último dia lá, numa sexta-feira, fazer essa atividade avaliativa, porque eles precisavam desses registros. Precisavam ter certeza da aprendizagem dos alunos, porque no remoto muito aluno não envia atividade, e tem toda aquela questão, às vezes o aluno não fala nada na aula, e quando manda a atividade está tudo muito certo, mas quando chega na atividade avaliativa presencial, ele não está sabendo fazer. Então, será que foi de fato esse aluno que fez todas essas atividades no remoto, em casa? Ou se teve ajuda, se teve interferência da família? Por causa disso, foi decidido isso coletivamente. Mas aí sobre gestão democrática, né? Não é só a participação, a relação entre gestores e professores. A gestão democrática ela tem outros segmentos. Conselho de classe, conselho escolar, associação de pais e mestres, grêmio estudantil. A questão do grêmio é um pouquinho mais complexa de abordar, por ser uma escola de anos iniciais, né? São alunos muito novos para se posicionarem assim, mas já é legal da gente incluir no aluno ele também nos processos de decisão, já ir preparando ele para se posicionar politicamente, opinar um pouquinho sobre a formação dele. No futuro ele vai precisar fazer isso na universidade, a gente faz isso o tempo inteiro. A Associação de Pais e Mestres eu não ouvi nada a respeito. Por estar remoto, existia um grupo no WhatsApp com os pais. Não tive informação se esse grupo já existia previamente ou se ele foi criado para o remoto. Em alguns momentos de planejamento, existiam pais lá na escola que queriam falar com a gestora, que queriam falar com os professores, mas eles ficavam aguardando do lado de fora o planejamento terminar para depois ir conversar individualmente com a gestora. Eles não eram incluídos nesse processo de decisão, era tudo muito fechado entre o corpo docente e a gestão. Conselho de classe e conselho escolar também não tive informação. Então, o que ficou de dúvida foi como que a gente faz para criar espaço de discussão para esses grupos. A gestora estava numa correria imensa de precisar... A escola estava sem cadeira por causa da reforma, então ela precisava vir na secretaria resolver problemas da reforma. E era óbvio que ela não dava conta de fazer tudo isso, de fazer essa integração. Só a gestão não tinha como, ainda mais que era uma coordenadora, diretora, era impossível para ela. Aí, o que a gente pensa, então?
que esses grupos, eles precisam primeiro ter um interesse em participar. Então, a escolha dos membros desse grupo é muito importante. Assim como a escolha da gestão, as eleições para a gestão fazem parte do processo de gestão democrática, elas são importantes. A escolha de representantes, desculpa, de representantes para esses grupos também é bastante importante. O Kennedy é uma escola muito tradicional, que tem um CMEI que costuma mandar alunos direto para lá. Então, é aquela escola que recebe aluno de outra escola, que o aluno passa 5 anos lá para poder ir para outra escola que também fica próximo. É uma escola onde as famílias ficam por lá por muito tempo, os pais conhecem os professores têm contato direto com esses pais. Então, é possível de estabelecer uma representação desde que os pais tenham interesse também. Mas a escola precisa dar essa abertura para eles participarem. Nessas reuniões de planejamento, por exemplo, planejar a atividade final presencial num período de pandemia, é muito importante a participação do pai, para saber se os pais estão de acordo com mandar o seu filho, durante a pandemia, para uma atividade presencial. Só chegar e avisar, vai ter que vir, é um pouquinho mais complexo. Então, eu senti falta um pouco disso. Claro que é muito difícil, né? A gestão democrática ela é bastante complicada por envolver esse número de participantes muito elevado, mas, apesar de ser um desafio, é um desafio que vale a pena a gente lutar e correr atrás por ele, porque os benefícios são muitos. Eu acho que eu estou estourando meu tempo ou tenho tempo ainda? Você tem 1 minuto. 1 minuto. Ai, obrigado. Então, vou encerrar por aqui. Aqui algumas referências que eu utilizei na apresentação. Muito obrigado, professora. Nós é que agradecemos, Gabriel. Né? Então, é um recorte, na verdade, reflexivo, apesar de você não estar apresentando uma intervenção, mas é um recorte do que a gente chama de participação, de momentos de participação que você pôde realizar e pôde observar, ou seja, como é que se materializa de fato na instituição a gestão democrática. Se materializa, se não, se em parte, ou seja, e os desafios, né, de uma gestão democrática. Então, parabéns aí por esse retrato que você pôde fazer aí, esse recorte, a gente sabe que é um grande desafio, né? E aí, assim, gente, eu gostaria de linkar aí, né? Kleber não está aqui, mas também o trabalho dela foi nessa perspectiva da gestão, mas mais do trabalho da coordenação pedagógica nos cotidianos, né? Também parabenizar o trabalho desenvolvido pelos estagiários estudantes de letras, né, Nayara, Natália e João, com relação à acessibilidade de trabalhar com os gêneros, né, especialmente o gênero carta, numa perspectiva aí, dentro de um projeto de tema de pesquisa, vamos dizer assim, com crianças. O trabalho também que foi apresentado por Richardson, né, o grande desafio do ensino de física, né, de trazer esses elementos, especialmente no ensino médio. Física parece um bicho-papão, né, para muitos, né? Só a palavra às vezes assusta, vamos dizer assim, mas de justamente tornar, né, o conhecimento democrático e acessível, então o conhecimento das ciências, né, mais especificamente da física, para esses adolescentes, para esses estudantes no contexto da escola pública, então, como um grande desafio nesse contexto, né? E aí, assim, infelizmente, eu vou chamar aqui só a título de registro, né? Nós tivemos a ausência da Fernanda Cristina, até agora não chegou, nem a Ana Caroline, nem Orlando, e aí a Niertone, e também Silvânia, né? Então, nós tivemos essas 4 ausências, e por esse motivo a gente está encerrando, né? Um pouco mais cedo nossa roda de conversa. Mas dizer, né, que esse encontro que integre e relaciona os estágios, né, os diferentes estágios e as diferentes licenciaturas, né, apesar de ter mais alunos aqui da pedagogia, mas a gente teve um equilíbrio em relação aos outros, né? A gente entende também que o universo da pedagogia, as turmas às vezes é um pouquinho maior, enfim, esse semestre particularmente a gente teve um boom de turmas de estágio, porque devido ao contexto remoto, a gente retomou nesse semestre a oferta de estágio curricular, vocês sabem muito bem disso. Então, essa iniciativa é nessa perspectiva, né, da gente poder
abrir horizontes, abrir perspectivas, compartilhar, né, os aprendizados e os desafios, como vocês muito bem colocaram, né? Então, aqui no chat, né, muitos colegas de vocês que estão aqui na condição de ouvinte, né, que estão aqui, inclusive porque a professora Jacine e Zilanda disseram que hoje seria o nosso horário, né, de encontro síncrono. Então, por livre espontânea pressão, vocês precisam assistir, mas a gente espera que tenha sido assim um momento rico, né? E aí a gente chama atenção para vocês, né? Para as listas de frequência que estão postas aqui, tá certo? Então, tanto a lista para quem se inscreveu como ouvinte ou para apresentar, como a lista de frequência do componente estágio na educação infantil, tá certo? Então, é isso, gente. Eu gostaria de que, de repente, se alguém, né, quisesse fazer algum comentário ou algum questionamento para algum dos colegas que estão aqui presentes e que apresentaram, a gente ainda tem um tempinho para isso. Eu estou entendendo o silêncio como que não tem nenhum questionamento a nenhum colega, né? Só uma curiosidade que eu tive aqui, né? Qual o combinado de tempo para desenterrar a cápsula do tempo, hein? Nayara, qual foi o combinado de tempo? Professora, eles vão abrir somente agora no 5º ano, né? Eles estão daqui a 2 anos, no caso. Que é porque, no caso, lá para eles é o último ano, né? Certo, então no 5º ano eles vão abrir, daqui a 2 anos. Isso. Pois pois depois vocês cobrem notícia aí lá do pessoal do meio, para vocês saberem as reações. Vamos cobrar, vou ficar na cola das professoras. Isso. WhatsApp. Se vocês puderem registrar, eu acho que é legal, né? Depois. A gente não pôde acompanhar, né? Isso, mas de repente no momento de desenterrar aqui. Isso, a outra parte, quem sabe? A gente está lá presente. Isso mesmo. Diga, Ricardo. Eu fiquei bem curioso como foi trabalhar com crianças do 5º ano essa carta coletiva. Tipo assim, eu fico imaginando, eles contando, eles conversando e alguém redigindo, assim, o professor, ou tinha um escolhido ali para ser o escritor da carta? A carta que nós fizemos no caso do Japão, né, que foi com uma carta coletiva, né? Isso. Como? Foi uma carta coletiva, né? Isso eu entendi. Foi. Ela foi escrita de forma coletiva. A gente abriu o Canva, né? O próprio documento que a gente estava fazendo a apresentação, o slide, né? E aí eles iam falando, eles são muito organizados, sabe? Usam os recursos do Meet bem direitinho, levantam a mãozinha. Ou quem está lá no modo presencial, a professora fala, fulano de tal quer fazer uma contribuição. Aí eles fazem uma fila e cada um vai falando e a gente, no caso, um de nós íamos anotando, né? As observações, as curiosidades que eles iam trazendo. E aí, no final, assim, foi muita informação, como eu já falei anteriormente, era muita informação de todos os aspectos, culturais, religiosos, né? Eu tentava adiantar, desculpa, tentando adiantar a leitura ali da carta, envolvendo esporte, jiu-jitsu, karatê, o arroz, massa, muito massa. Bem legal, aí depois, o que a gente fez? A gente só fez reestruturar a carta, né? Porque, assim, às vezes no começo estava falando lá, geografia, lá tem vulcões, terremotos, aí daqui a pouco estava falando de um prato, aí depois a gente só interviu no final, assim, do processo com relação à organização da carta na coerência mesmo, né? De como deixar ali os temas mais próximos uns dos outros, mas a construção da essência da carta em si, de tudo, das informações, partiram deles. E é algo muito impressionante, porque a gente viu que eles, de fato, absorveram, né, aquilo que eles aprenderam. Muito provavelmente, eu acredito nisso piamente, porque foi algo que partiu
do interesse deles, né? Como o MEI tem essa proposta de permitir que o aluno traga, né, um objeto de estudo a partir da curiosidade que eles têm. Então, acho que isso facilita muito o processo de aprendizado, né? Que é um objeto de interesse ali coletivo deles. Legal, parabéns. Muito bacana. Pessoal, só um esclarecimento, certo? Teve a inscrição para apresentação de trabalho e, em seguida, vocês também foram convidados a se inscrever para o evento como um todo, certo? Então, para quem se inscreveu, não se inscreveu para apresentação de trabalho, mas se inscreveu para o evento como um todo, assina a lista que a gente está chamando de ouvinte apresentação. E para quem não se inscreveu, nem uma coisa nem outra, mas está matriculado em nosso componente, então assina a segunda lista, que é da frequência da presença de hoje, tá bom? É isso. Alguma dúvida mais em relação à frequência? Professora, não com relação à frequência, mas a senhora poderia disponibilizar o e-mail da organização para eu tentar fazer essa troca do... Eu já fiz a troca. A troca do quê? Do título? Do título, sim. Tá. Eu vou colocar aqui... Vocês vão eles vão fazer no geral, tem as frequências e eles vão contabilizar, Fernando, quantas frequências, quantas rodas, e aí acredito que o certificado ele vai ser gerado em relação à carga horária que você assistiu, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês o e-mail do GT de estágio, tá? Vou colocar aqui no chat, viu, Nayara? E aí, de repente, Tá certo. Quem precisou, por algum motivo, alterar o título do trabalho, porque com relação à questão da organização do trabalho, eu vi que a troca foi só no documento da programação que eles compartilharam o link, mas na planilha aqui do Excel está tudo direitinho. Ricardo só está no lugar dele, vocês estão no lugar de vocês. Então, eu já registrei aqui, eu já vou repassar. E está aí, gtestágios@gmail.com. Aí vocês notificam da Disney, né, que apresentou sob minha mediação e que optaram pela alteração do título para a certificação. Tá certo, professora. Obrigada. Bem, gente, então é isso. Gostaria de dizer para vocês que foi uma grata satisfação e alegria estar aqui com vocês, mediando essa roda de conversa. Quero desejar que os processos formativos de vocês continuem nessa perspectiva de pensar a educação de modo crítico, reflexivo e entendendo, né, os estudantes, as crianças, os adolescentes e vocês, né, professores em formações e nós, professores formadores, como fazendo parte dessa rede, dessa teia de saberes, né? Então, a gente, assim, então, se despede por hoje e amanhã, na programação, ainda continuam as rodas de conversa, então a gente convida que vocês continuem, então, prestigiando o evento e assistindo as demais rodas que acontecerão ainda até o final da semana. Tá certo? Obrigada a todos, boa noite. Vou encerrando aqui a gravação.